Bem, nosso objetivo é tentar trabalhar algumas ideias básicas, algumas noções gerais sobre o conceito de democracia, né, tentando até desfazer, às vezes, alguns equívocos do senso comum com relação a esse conceito, e tentar trabalhar um pouco na relação da cultura política brasileira. Né? Então, tentar compreender se nós estamos ou não preparados para uma democracia hoje, né, participativa. Então, para isso, a gente vai fazer um histórico, um breve histórico do termo, quando surgiu e como que ele tem sido utilizado historicamente até os dias atuais. É evidente que vai ser uma palestra, uma abordagem bem inicial, né, bem prática, até porque em cursos de graduação de ciência política, né, disciplina como teoria da democracia, ela vai um semestre e é um assunto que não se esgota. Então a gente vai fazer uma abordagem bem inicial sobre esse tema. Inicialmente, se a gente for trabalhar etimologicamente, como todo mundo conhece, democracia é governo do povo. Né? Demos, povo, cracia, governo. Só que isso resolve só no sentido etimológico, mas não ajuda a gente a compreender exatamente o que significa a democracia. E nem mesmo no sentido etimológico acaba resolvendo essa questão. Né? Porque até mesmo entre os gregos, quando surgiu esse termo, né, não havia uma unanimidade sobre o que significava povo, por exemplo, né? O que era o demos. Então, a quem que poderia ser caracterizado como povo na época? Isso gerava uma certa confusão também entre eles. Então, não era um conceito que tinha uma solução já resolvida. E outro problema que surge quando a gente vai trabalhar a democracia, né, a partir desse entendimento da democracia grega, é porque a democracia moderna, né, ou como a gente entende atualmente a democracia, é completamente diferente de como era a democracia grega. Não só porque, né, a civilização grega de antigamente ela era muito menor, tanto no sentido territorial, espacial, quanto no sentido demográfico, mas porque ela não era caracterizada ainda como uma cidade-estado. Então você não tinha um corpo burocrático, um corpo de dirigentes profissionais especializados para administrar o espaço público, a coisa pública. Então eram chamadas cidades comunitárias, né, ou a polis grega, onde os próprios cidadãos, né, conseguiam participar diretamente da vida pública. Então as pessoas eram todas desde cedo educadas e preparadas para vivenciar, né, o espaço da cidadania e para decidir as questões do espaço público. Até porque, né, não existia, como eu falei, um corpo especializado para fazer a direção desse espaço, a administração pública, então os próprios cidadãos é quem acabavam se ocupando, né, dessa função. É claro que momentaneamente existiam pessoas que eram eleitos para os cargos políticos, né, mas eram muito provisórios e alguns, inclusive, eram sorteados. Né, alguns cargos políticos eram sorteados, quem iria participar diretamente do governo e os demais seriam governados, mas de maneira direta. Então, aquele ideal que as pessoas têm de uma participação ativa dos cidadãos só aconteceu mesmo na Grécia Antiga, né, porque era possível por não haver essa sistematização ainda do Estado. Então, é onde existia a chamada democracia direta. Né, foi talvez o único período em que as pessoas, os cidadãos gregos que tinham esse status de cidadão, né, que eram então aqueles nascidos na Grécia, né, filhos de cidadãos gregos, que poderiam se dedicar exclusivamente quase que à vida pública. Então eles estavam reunidos permanentemente em assembleias, reuniões, fazendo decisões sobre as questões da cidade, para as melhorias e os interesses dos cidadãos gregos, eram tomadas as decisões e eles mesmos que acabavam executando também essas decisões políticas. Então, quase que não havia uma separação entre governante e governado. Talvez fosse a situação ideal, né, do que a gente hoje imagina como uma democracia. Entretanto, por mais que a gente pense que seja a situação mais interessante possível, ela não durou muito. Nos locais em que houve essa experiência de democracia, ela durou muito pouco, porque ela apresentou alguns problemas. Aliás, vejam que hoje a gente tem um apreço muito grande pela democracia, né? As pessoas defendem de forma veemente a mídia, os meios de imprensa, e a gente realmente acaba tendo um respeito e querendo fortalecer cada vez mais a democracia. Mas nem sempre ela foi bem vista. Então, esses primeiros teóricos da política, como Platão e o próprio Aristóteles, eles viam a democracia como, dentre as formas de governo possíveis, eles encaravam a democracia como a pior forma de governo possível, dentre as que eram disponíveis, porque eles acreditavam, né, principalmente o Platão, que era um pouco mais aristocrata no sentido de querer um rei filósofo, né, que era a proposta dele, que aqueles que tivessem ou dominassem maior conhecimento é quem deveriam de fato governar.
E o povo, segundo ele, tomando decisão conjunta, né, o povo enquanto massa não teria condições de decidir e tomar algumas medidas importantes. É como se ficasse a massa medíocre. Então, para ele, só, né, o filósofo, o rei filósofo, era capaz de tomar decisões sábias e interessantes para a cidade. Então, para eles, de todas as formas de governo, a democracia seria pior. Realmente teve experiências na Grécia Antiga em que os cidadãos participavam ativamente da vida pública, mas por que não deu efetivamente certo? Qual que foi o problema? Por que muitas dessas experiências acabaram falhando com pouco tempo de duração? Por causa do conceito, a ideia que eles tinham de liberdade antigamente. Então, a diferença da democracia atual para a anterior não só varia com relação, como eu falei, ao espaço e à demografia, mas principalmente com relação aos ideais que eles tinham. Então, você se dedicar exclusivamente à vida pública significava você se eximir, ou abrir mão de participar de alguns interesses privados, como, por exemplo, a vida econômica. Então, o cidadão grego ele abria mão de alguns dos seus negócios, do comércio, da vida ativa que existiria na vida privada para se dedicar exclusivamente, ou quase que exclusivamente, à vida pública. E isso gerava uma queda da liberdade econômica. Então você tinha um auge, uma alta liberdade política, uma alta politização, mas do contrário decaía muito o crescimento econômico dessas cidades. Além do que, mesmo naquelas ocasiões, naqueles locais em que foram possíveis fazer laboratórios com uma alta convergência, por exemplo, de vida religiosa, moral, costumes, valores, onde quase toda a sociedade mantinha uma única vida religiosa, uma única linha religiosa, partilhavam muito forte alguns valores e costumes, mesmo assim havia dissensões graves nos processos decisórios. Ou seja, as pessoas acabavam gerando conflitos na hora de decidir algumas questões, e normalmente acabavam se formando grupos compactos contrários a outros, o que criava posteriormente divisões. Então essas primeiras experiências que surgiram, algumas duraram um pouco mais de tempo, mas não foram muito adiante, justamente por essas questões. Então, hoje a gente imaginaria, será que seria desejável uma democracia chamada direta atualmente? Tem um cientista político, Giovanni Sartori, que ele questiona justamente isso. Mas antes da gente pensar se seria desejável ou não, será que seria possível? Seria possível hoje numa cidade-estado, como é atualmente a gente, ou na complexidade que a gente tem nos centros urbanos, voltar a ter uma democracia direta, com as pessoas participando ativamente da vida pública e se eximindo da sua vida privada? Até porque hoje o nosso ideal de liberdade já é um pouco diferenciado. A gente alcançou alguns direitos, que a gente já vai ver quais foram, que já não compatibilizariam com a gente ter uma excessiva dedicação à vida pública. Então, antes da gente pensar se seria desejável, a gente teria que pensar se seria viável. E não sendo viável, não há por que ser desejável. Mesmo que se nós gostaríamos que fosse um governo dessa forma, mas ele não seria possível por essas questões. Então, passada essa primeira experiência grega, de democracia, teve algumas outras experiências na civilização romana também, que eles contribuíram de alguma forma para esse sentido democrático, com, por exemplo, o Senado, onde participavam as pessoas mais velhas, mais experientes da civilização para tomar algumas decisões, mas não variou muito do modelo grego. E depois nós tivemos quase que experiências, principalmente na Europa, no sentido absolutistas. Então assumiram linhagens de famílias que tomaram conta desses locais por algum período, e as pessoas aí, efetivamente não tinham nenhum direito, nenhuma forma, inclusive, de se proteger dos reis. Então os reis tinham um completo poder sobre a população, no sentido de impor castigos, no sentido de exigir uma alta taxa do excedente da produção dessas pessoas, e eles não tinham a quem recorrer, não existia um meio jurídico, uma esfera de defesa do povo contra o rei, por isso que era chamado desse absolutismo. Isso começa a mudar, principalmente após a Revolução Francesa, quando começam a conquistar alguns direitos civis. Então, é a primeira vez na história da humanidade que essas pessoas começam a exigir que sejam garantidos alguns direitos fundamentais do ser humano. Então, vejo que os direitos civis eles surgem antes dos direitos políticos. Ou seja, os direitos políticos vão ser a possibilidade de votar e ser votado, a capacidade de você eleger alguém e se candidatar para determinado cargo político. Antes deles lutarem por esses direitos
políticos, eles vão lutar por alguns direitos civis, né, que seriam direito à liberdade de expressão, liberdade de ir, vir, permanecer, ficar, o direito à propriedade, posteriormente a liberdade de imprensa, a liberdade de associativismo, né, ou seja, as pessoas poderem se reunir, se associar em torno de objetivos comuns, sejam eles religiosos, políticos, econômicos, e esses direitos civis que depois vão fundamentar o que é o chamado Estado de Direito, que até então não existia nem a cidade-estado e tampouco o Estado de Direito. Isso vai se caracterizar justamente pelo quê? É para você ter um corpo burocrático de pessoas que vão administrar a coisa pública e por vocação, né? Então seriam pessoas profissionalmente contratadas ou eleitas para essas funções e que vão ter que preservar fundamentalmente esses direitos civis, né? Que vão constar da Constituição de cada país, de cada nação. Então na Constituição existem determinadas cláusulas, chamadas cláusulas pétreas, que ela em época nenhuma, em momento nenhum, elas podem ser tergiversadas. Elas nunca podem ser ignoradas ou serem colocadas à exceção, que é o caso de algumas ditaduras, né? Tanto quando a gente tem a ditadura militar no Brasil, eles chamam de um governo de exceção porque governou à exceção da Constituição Democrática. Porque essa Constituição, nessas cláusulas pétreas, estão salvaguardados ali esses valores como você tem liberdade de expressão, liberdade de associativismo, liberdade de imprensa, que vão garantir, né, não só o Estado de Direito, mas um Estado democrático de direito. Que são questões que nunca podem ser colocadas, por exemplo, para votação popular. Nós imaginamos que, dentro desse ideal, às vezes romântico, grego, que democracia é a possibilidade das pessoas estarem votando. Quanto mais você submeter algumas questões ao voto popular, mais interessante seria para você consolidar um Estado democrático. Mas, na verdade, quanto mais um país se baseia em plebiscitos e referendos, né, que seriam essa consulta popular, mais ele corre o risco de ou formar ditaduras, né, a gente já vai ver por quê, ou você criar maiorias compactas que vão criar as próprias ditaduras de maioria. Porque essas questões que são colocadas para consulta popular são questões de sim ou não. Então não há como você atender a todas as pessoas que estão sendo consultadas. É diferente, por exemplo, de projetos que visam o bem público, como a questão de saúde, que teria que, em tese, contemplar todos os cidadãos. Mas uma questão que você faz uma consulta de sim ou não, não há como você atender toda a população. E se você normalmente fizer questões que têm cunho ideológico, você vai acabar criando uma maioria que vai sempre votar parecido, vai ter um voto próximo, e você vai criar uma minoria que vai estar sempre à margem, sem possibilidade de se tornar maioria, ou sem possibilidade de ser atendido. Então você não pode criar muitos plebiscitos e referendos, porque você acaba criando isso, maiorias compactas que vão se tornar ditaduras. Ou você pode favorecer mesmo a presença e a permanência de alguns ditadores. Um caso famoso foi o Salazar em Portugal, que fez uma ditadura durante algumas décadas e baseou muito do seu governo em referendos e plebiscitos, no sentido de tentar justificar que ele abria ou permitia participação popular. Mas por que esses referendos e plebiscitos, né, que são uma consulta ao povo, podem favorecer a permanência de ditadores? Porque quem monta a agenda política, né, ou seja, aquilo que vai ser votado, aquilo que é prioridade para ser colocado à consulta popular, é a própria equipe do governo. E ele pode montar a questão de tal modo a saber antecipadamente, né, qual que é a preferência popular, justamente para garantir a própria popularidade. Ou seja, sabendo de antemão como o povo vota ou gostaria, né, de que algumas questões fossem colocadas, ele coloca para justificar que foi uma escolha popular e para manter sua permanência no poder. Ou as questões podem ser montadas de maneiras dúbias ou equívocas e sem a informação necessária, que às vezes também favorece algumas ideias ou ideais do próprio ditador. Então, governos que se baseiam excessivamente nisso correm o risco de criarem ou ditaduras da maioria ou manterem esses ditadores no poder. Inclusive, há uma sentença da democracia que ela não pode pôr fim a si mesma por meios democráticos. Então, você não poderia, por exemplo, fazer uma consulta popular para você acabar com a participação política da população. Você inibir todos os meios
que essa população teria de ter acesso ao processo decisório. Então, essa é uma questão que a gente já começa a perceber que vai desconstruir um pouco o senso comum das pessoas com relação à democracia, que seria a possibilidade de estarem todos escolhendo e participando por voto ou processo eleitoral das decisões públicas. Então, isso não é, de fato, o que constata a democracia. A gente vai ver que é um dos elementos, né, a possibilidade do voto, o sufrágio universal, é uma das questões que vem efetivar a democracia, mas não, né, a excessividade da consulta popular. Então, já pensando num conceito atual democrático, tendo em vista que é completamente diferente daquele ideal grego, por ser outra forma de sociedade, outra estruturação de governo, a gente tem que pensar que o conceito, quando ele surge, ele serve para enquadrar, né, um número X de objetos do mundo real. Então, por exemplo, quando a gente tenta estabelecer o que é um critério, um conceito para, né, pessoas altas ou baixas, você tenta criar um conceito do que é uma pessoa alta para você, na prática, enquadrar casos reais. E existem na ciência, né, chamados conceitos maximalistas e conceitos minimalistas. Então, um conceito maximalista é aquele que exige muito, é um critério muito exigente para você enquadrar um caso real. E do contrário, o conceito minimalista, você exige poucos critérios para enquadrar os casos reais. Então, por exemplo, né, citando homens altos, é como se para a gente criar um conceito do que é homem alto, um conceito maximalista muito exigente, a gente dissesse, né, homens altos só são homens acima de 2,50 metros. O problema na prática desse conceito é que você não vai enquadrar um caso real dentro do teu conceito. Ele vai se tornar vazio e estéril porque ele não vai ter serventia e funcionalidade nenhuma. E se eu fosse trabalhar do contrário, um conceito minimalista, eu diria homens altos são homens acima de 1,50. Aí o problema é que você vai enquadrar um número muito amplo e variado de homens com alturas diferentes dentro de um mesmo conceito. Então, ambos eles acabam significando um risco. Quando a gente vai falar de democracia, também existem alguns conceitos máximos de democracia e alguns mínimos, que as pessoas normalmente acabam tomando esses dois opostos como um sentido legítimo de democracia, que na verdade não são. Então, por exemplo, o conceito maximalista de democracia é quando diz que democracia é o governo do povo, né, o governo de todos. Na prática, se a gente trabalhar a democracia como governo de todos ou governo do povo, eu não vou conseguir enquadrar nenhum caso real dentro do meu conceito. Se eu for fazer verificação empírica na forma de administração pública em diversos países do mundo, eu não vou conseguir enquadrar nenhum em que haja realmente um governo de todos. Até porque, primeiramente, exige alguns critérios para a possibilidade da pessoa se candidatar a algum cargo público. Então, alguns exigem maioridade, alguns cargos acima de 21 anos, né, exigem que a pessoa seja alfabetizada, que esteja dentro das condições normais de sanidade mental. Então, só pelo processo de quem poderia, né, ser eleito, você já exclui uma parcela da população. Né? Ou seja, aí você já não teria um governo de todos. Além do que, pelo que eu mencionei anteriormente, né, questões pontuais de sim ou não tem como contemplar todas as pessoas. Né? Por exemplo, uma questão, se a gente fosse colocar, por exemplo, a questão do aborto. Não há como você permitir o aborto para quem votou sim e proibir para quem votou não. Você tem que acatar o que a maioria decidir. E a minoria não vai ser contemplada nesse processo. Por isso, na prática, é inviável que exista um governo de todos, ou governo do povo, propriamente dito. E um conceito mínimo de democracia, quando as pessoas dizem que democracia é a possibilidade de votar. Eles restringem e limitam um governo democrático ao sufrágio universal, né? Quando permitem que toda a população, acima de determinada idade, tenha acesso a eleger os seus candidatos. Né? Tenha acesso a tentar eleger, né? Entrar no processo decisório. Só que você limitar a democracia só ao voto, você vai acabar incluindo países muito diferenciados dentro de um mesmo conceito. Então, por exemplo, se lembrar no Iraque do Saddam Hussein, havia o voto, né? Havia possibilidade de votar, mas ele, coincidentemente, ganhava sempre com 100% dos votos. Né? Ou seja, um voto de opressão, né? Um regime oprimido, mas em que, tese, as pessoas poderiam votar, mas sofriam um constrangimento para votar em determinado candidato. Eu lembrar mesmo o Brasil no começo do século, que existia o chamado voto do cabresto, em que as pessoas também eram constrangidas
por meio de ameaças, né, ou até mesmo por recompensas por votar em determinado candidato, e eles já sabiam de antemão quem seria eleito presidente. É a chamada República do Café com Leite, que se alternavam um presidente de São Paulo e outro de Minas Gerais. Eles já escolhiam de antemão e depois a população só votava através dos mecanismos de repressão do Estado em quem eles gostariam. Então, aí você vai colocar países como esses no mesmo patamar que países que têm uma experiência democrática mais longa. Como é o caso dos Estados Unidos, né, que talvez seja uma das primeiras grandes democracias efetivadas no mundo, né, e que tem uma experiência bem abrangente e profunda de democracia, você equivaleria países como os Estados Unidos junto a países como o Iraque, por exemplo, se a gente usasse esse conceito minimalista. Então, o que seria um conceito adequado hoje de democracia? Né, tendo em vista esses dois extremos, né, o governo do povo, o governo de todos ou a possibilidade do voto. Então, para a gente responder isso, primeiro tem que se entender que a democracia ela vai ter que estar ancorada, um governo democrático tem que estar ancorado num Estado de Direito. Ou seja, tem que ter uma Constituição democrática, né? Tem que ter alguma coisa que resguarde esses direitos civis conquistados historicamente, né? A possibilidade da liberdade das pessoas, né? Que diferente daquela liberdade grega, em que tinha uma alta liberdade política e restrição à liberdade econômica, agora já não, as pessoas têm uma liberdade no sentido de uma autoexpressão, né? De poderem realizar aquilo que entendem que é correto, né? Dentro de uma dinâmica de ordem, e para isso elas podem se dedicar cada vez mais à vida privada. E é essa liberdade que essas constituições começam a salvaguardar. Então, antes de você pensar na pessoa que vai ser eleita ou que vai ocupar o cargo ou não, ou como isso é feito, tem que se constatar se o país preserva esses direitos civis conquistados. E aí, posteriormente, quais direitos políticos ele oferece. Que seria depois a possibilidade de votar, de ser eleito, e como que a população, né, após o processo decisório, então alguém ocupando determinado cargo, como que vai se dar a fiscalização, o controle e o limite do poder dessa pessoa. Tem um filósofo da ciência que, inclusive, trabalha a questão da ciência política, que ele vai fazer um levantamento e vai perguntar, né, historicamente, vários filósofos, vários teóricos fizeram a pergunta de quem deve governar. Então, algumas pessoas, historicamente, levantaram algumas respostas interessantes, né, que se tornaram bastante relevantes. Então, um dos primeiros, o próprio Platão, ele levanta essa questão, né, de quem deve governar, e para ele seriam os reis filósofos, porque seriam as pessoas, na época, mais esclarecidas, né, o filósofo condensava todo o conhecimento da época, então, ele tendo bastante conhecimento, logicamente, seria a pessoa ideal para governar. Aí o Maquiavel levantou uma questão, né, de que não só conhecimento não seria tão importante, carisma, mas principalmente a pessoa ter a possibilidade de repressão. Ele levanta aquela frase famosa, né, o que é mais importante, ser amado ou temido. Ele fala que o ideal seria um intercâmbio entre os dois, mas pelo que ele verificou na prática, né, entre as várias experiências na Itália ainda não unificada, as pessoas que mais tempo se mantiveram no poder é aquelas que eram mais temidas. Ou seja, por meio da repressão, eles conseguiram se manter mais tempo no poder. Então ele elenca lá as características do príncipe para se manter no poder, e ali ele está mostrando, na verdade, não quem deve governar, mas quem consegue governar por mais tempo, né, diante de um momento de instabilidade até política, territorial. Aí, posteriormente, o Rousseau levanta a questão, né, de que aí o povo deve governar, né, o poder deve partir do povo. Ele volta um pouco àquele ideal grego de democracia, em que o povo deve estar o tempo todo voltado à vida pública, politizado, tomando essas decisões. E por último, né, uma última pessoa que vem fazer uma resposta interessante é o Marx, né, que ele elege uma classe, né, que por estar sendo oprimida, né, pode se tornar a classe que vai rever os verdadeiros processos e mecanismos de justiça e poder governar em prol da comunidade, que seria a classe operária, né, a classe proletária que faria a revolução e aí tomaria o controle em prol do bem comum. Então, veja, são algumas respostas preocupadas com a pessoa que deve governar. E esse filósofo austríaco, Karl Popper,
ele levantando essas respostas, ele na verdade diz que a pergunta está equivocada. O importante não é quem deve governar, qual característica que a pessoa tenha, se ela tem instrução alta ou não, se ela tem carisma ou não, se ela é temida ou não. Para ele, o importante não é quem governa, mas ele diz que a pergunta que deve ser feita é qual o sistema de governo que mesmo a pessoa mais incapaz cometa os menores danos possíveis. Ou seja, ele já coloca aí a responsabilidade na forma de limitação do poder de quem está no governo. Porque qualquer que seja a pessoa que você considere ideal para governar, pelas características que sejam, sempre corre o risco dessa pessoa cometer equívocos e, às vezes, inclusive, cometer alguns excessos contra a própria sociedade civil. Então, o interessante nessa resposta do Popper é que ele centra a importância dos mecanismos que vão limitar e coibir um pouco a ação desse líder. Que ele não possa agir a despeito de qualquer autoridade ou de qualquer outro poder que possa limitá-lo. E ele vai pensar, o melhor dos governos, aquele que impede que a pessoa menos incapaz cometa os maiores danos possíveis é a democracia. Então ali já começa a levantar a questão da limitação do poder desse governante e como que vai se dar essa limitação desse poder. Então, além desses direitos civis, e só voltando à questão dos direitos civis conquistados, no período posterior à Revolução Francesa, quando as pessoas conquistaram esses direitos civis, o grande sentido do governante era manter e efetivar esses direitos civis para a civilização. E a ideia de partidos políticos, nesse período, século XVII, XVIII, XIX, era mal vista. Hoje a gente não consegue imaginar a democracia sem a ideia partidária. Naquele período já era visto como divisão, ou era visto como uma forma de você divergir os esforços para você manter as conquistas dos direitos civis. Então não havia necessidade de você ter partidos políticos, porque o grande objetivo do governante é manter garantidos esses direitos fundamentais do ser humano. Só que, claro, quando começa a surgir questões de cunho mais ideológico, ou quando você começa a criar minorias não representadas que precisam de alguma forma entrar nesse processo, aí começa a se justificar a criação de partidos e aí começa a se incluir cada vez mais nos estudos sobre democracia a disputa partidária, que vai surgir principalmente no século XX. Então, tendo em vista essa variação desses conceitos de democracia, um conceito bastante interessante, também levantado pelo cientista político italiano Giovanni Sartori, de democracia, é o seguinte, democracia é o governo da maioria. Democracia é o governo da maioria, mas uma maioria que respeita as suas minorias. O que ele quer dizer com esse conceito? É que não há como um governo que ele é eleito majoritariamente com uma alta percentual da população, ele vai se tornar um governo da maioria. E até porque a boa parte das questões vão ser contempladas para a maioria. Mas as minorias que estão fora do processo, que de repente não estão sendo atendidas ou contempladas, eles têm mecanismos de defesa e mecanismos de intervenção para que também possam futuramente serem atendidos ou pelo menos não totalmente excluídos do processo e eventualmente inclusive se tornarem maioria. Isso foi percebido muito numa experiência norte-americana, quando eles efetivam a democracia nos Estados Unidos. Tinha um teórico francês, o Alexis Tocqueville, que vai para os Estados Unidos para estudar o sistema penitenciário norte-americano. Só que chegando lá ele se encanta com a democracia, recém-surgida nos Estados Unidos. E ele resolve empreender um estudo para compreender o que garantiu, o que favoreceu a implantação da democracia nos Estados Unidos. E desse estudo, desse relato, vai se tornar um livro, A Democracia na América, que se tornou posteriormente um clássico, não só para a área da ciência política, mas para a área das ciências sociais de modo geral. Ali ele percebe que algumas questões que garantiram fundamentalmente a efetivação da democracia nos Estados Unidos foi, por exemplo, a questão deles preservarem legitimamente a liberdade de imprensa. Porque só com a liberdade de imprensa, as pessoas que estavam fora do processo decisório, aquelas pessoas que estavam à margem das decisões políticas ou as minorias que não estavam sendo representadas, através da liberdade de imprensa eles conseguiam fazer exigências, eles conseguiam fazer críticas
ao governo para que também posteriormente fossem levados em conta nesse processo. Ou a possibilidade da liberdade de associação, que criaram uma mentalidade nos Estados Unidos de fazerem os chamados grupos de interesse ou grupos de pressão, para que aquelas pessoas que estão querendo alguma exigência ou que estão se sentindo excluídas do processo, possam, mediante todo esse processo democrático, com a liberdade de imprensa, se associar, reunir em congressos e fazer pressão política, serem futuramente contempladas. E até mesmo se tornarem, de repente, maioria. Então, minorias políticas que têm determinado ideal, ideário, de repente conseguem participar do processo e conseguem aí arregimentar um número maior de pessoas e virem a se tornar maiorias. Então, é nesse sentido que o Sartori diz, é um governo de maioria que preserva suas minorias, que essas minorias conseguem continuar contestando, têm direito à crítica, têm direito a estarem participando, mesmo que provisoriamente não estejam sendo contempladas. Então, aquelas pessoas que não venceram no processo decisório, ou as pessoas que apoiaram esses candidatos que não venceram, conseguem continuar se manifestando no sentido também de serem atendidas, em algumas ocasiões. Então, no século XX, além então de alguns países que já tinham constituições garantidas, que garantissem os direitos fundamentais do ser humano, entra a questão do sufrágio universal, o direito ao voto, e passa a ser importante para a avaliação da democracia a questão da competitividade. Então, eles vão tentar avaliar, em alguns países, o quão competitivos são as eleições, no sentido de se há realmente uma possibilidade de grupos diversos participarem da disputa política e o quanto são informados os cidadãos com relação a isso. Se as pessoas realmente têm informação do programa político de cada um desses partidos e se ela tem uma informação suficiente para ter um voto consciente nas eleições. É claro que se a gente for pensar por esse prisma, a gente até vai ver se há ou não uma democracia efetiva no Brasil, a gente já começa a esbarrar nessa questão do acesso à informação. Até que ponto as pessoas hoje realmente têm informação possível e acessível com relação a todos os candidatos e se há um esforço das pessoas em buscarem essa informação e fazerem um voto consciente. Existem vários estudos de comportamento humano, principalmente com relação ao voto, que mostram, por exemplo, que algumas pessoas elas escolhem, por vários motivos inconscientes, o candidato que elas querem e depois que elas vão justificar para si mesmas por que elas escolheram aquele candidato. Então, às vezes é uma empatia imediata, a pessoa já escolheu de antemão quem vai votar e depois ela cria justificações plausíveis para ela mesma. Ela vai tentar se convencer de que ele tem um plano político mais interessante ou ele tem uma experiência mais ampla, embora os motivos que ela tenha escolhido tenham sido outros. Tem um estudo famoso nos Estados Unidos, que foi uma das eleições mais impactantes, que foi a primeira eleição do Kennedy para presidente dos Estados Unidos, em que ele disputava com o Nixon. E o Kennedy representava uma juventude, ele era considerado uma pessoa bonita e atlética, então ele tinha uma forte empatia com os jovens norte-americanos, enquanto o Nixon representava já uma pessoa mais velha e ainda conservadora. E teve um debate que ficou muito famoso porque foi um dos primeiros debates televisionados nos Estados Unidos. Até é bem fácil encontrar ele no YouTube. E em alguns locais dos Estados Unidos ainda o sinal não chegava simultaneamente da televisão. Então, em alguns locais as pessoas foram ver o debate 2, 3 horas depois na televisão. Mas ao rádio eles conseguiram ouvir simultaneamente. E houve uma situação que o Nixon chegou nos estúdios e ele tinha passado por um processo de doença, inclusive ele tinha sido aconselhado a não ir ao debate, mas ele quis de qualquer forma. Ele chegou, ele estava apático, com a fisionomia mais fechada, enquanto disseram que o Kennedy chegou, parecia um recém-vencedor de algum esporte olímpico, porque ele ainda estava bronzeado, com um terno muito bem colocado e bem penteado, então causou uma impressão muito melhor nas pessoas que estavam assistindo. Quem ouviu pelo rádio, todas as pessoas que escutaram o rádio deram a vitória para o Nixon. Quem assistiu pela televisão deu a vitória para o Kennedy. Ou seja, mudou o impacto da escolha da pessoa em função de ela estar vendo
visualizando o candidato falando do que só ouvindo. Só que como na época o número de televisões foi muito maior, né, acabou vencendo as eleições o Kennedy. Inclusive os assessores do Nixon, alguns que estavam afastados e ouviram pelo rádio, já estavam dando como certa a vitória para o Nixon. E eles mesmos, quando viram posteriormente na televisão, eles acabaram reconhecendo que o Nixon perderia as eleições por causa da forma como ele se apresentou lá no debate político. Então, veja, são decisões que as pessoas às vezes tomam baseadas em imagem, questões que elas nem mesmo estão cientes de por que elas estão escolhendo o candidato, e depois elas acabam justificando. Então, há vários estudos hoje tentando compreender como e por que as pessoas votam. Então, é evidente que se a gente imaginar que sempre vai haver um voto consciente, ou que a pessoa, né, tomou o cuidado de se informar sobre o candidato, a gente vai cair numa ingenuidade, né? Daí a gente nunca vai efetivar, tendo de fato um governo democrático. Mas é um dos critérios, né, que o Robert Down, que é um dos cientistas políticos, né, mais importantes das últimas décadas, né, levantou para tentar perceber, avaliar, no sentido prático e pragmático, né, se realmente existe ou não um governo democrático em determinado país. E os critérios seriam, basicamente, a possibilidade do voto, né, de eleger e ser eleito, e se há uma real competitividade. E, além disso, para caracterizar um Estado democrático, teria que existir 20 anos de experiência eleitoral no país, né, um mínimo de 20 anos de aprendizado político, para que fosse constatado se é ou não uma democracia. À época que ele escreveu esse livro, um livro chamado Poliarquia, o Brasil não constava, né, na lista dos países democráticos, porque nós não tínhamos ultrapassado 20 anos de experiência democrática livre, né, a possibilidade das pessoas votarem e serem eleitas. A gente só ultrapassou isso a primeira vez em 2009. Né, então, nós, pela primeira vez em toda a nossa história, a gente ultrapassou 20 anos, né, de eleições livres. Porque até então a gente teve ditaduras militares, ditadura do Getúlio, a República do Café com Leite. Então nunca a gente tinha tido 20 anos ininterruptamente, né, eleições livres e regulares no nosso país. Que agora, né, em outras avaliações, o Brasil, sob esse ponto de vista, já é considerado um país democrático. Então, aí pensando nessa relação, né, tentando entender hoje a democracia, né, nesse sentido de eleições livres, regulares, com competição, em que as minorias podem se expressar e tentarem ter suas demandas atendidas, a gente deveria questionar o caso brasileiro, né? Se seríamos ou não, né, embora por alguns autores já considerado um país democrático, né, mas se a gente há de fato uma democracia dita governante, né, não só governada.